Foi um ano muito difícil esse, um ano pesado, um ano com muitas ameaças aí, uma democracia se consolidando. Agora, é importante, um tema que eu venho batendo aí nos últimos tempos é o seguinte: o Brasil, se você pega o período 2005, quando começa esse jornalismo de esgoto da Veja, depois entra o Mensalão, e durante toda a década de 2010 houve um desarranjo total da democracia brasileira. Muitos setores se aproveitaram, digamos, da fragilidade dos sucessivos governos federais aí, a Dilma submetida aí ao um impeachment, depois entra o Temer para fazer negócios, depois entra o Bolsonaro, e aqueles militares amadores entregando para o Centrão. E tudo. Então, nós tivemos em todo esse período uma tomada de espaço, é, atropelando aquelas normas básicas de freios e contrapesos que caracterizam a democracia. E, aos poucos, vamos entrando nos eixos. Nós tivemos aí a questão da Lava Jato, com o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, aí se apossando da política através de forças-tarefas, através do comportamento injurioso para a democracia do TRF4, liberando. Ele deu uma sentença lá que essa é uma situação extraordinária, pode-se tudo. Então, essa ala está começando a ser enquadrada através do relatório do Conselho Nacional do Ministério Público, do ministro Luiz Felipe Salomão, que está sendo retido vergonhosamente pelo procurador-geral Paulo Gonet. O Gonet está sendo vergonhoso. Um processo demorado de reconstrução da democracia, com muita gente aí correndo riscos e tudo para conseguir colocar as coisas no lugar, e o Gonet prevaricando. O que ele está fazendo aí? Segurando esse relatório do Conselho Nacional do Ministério Público, do Conselho Nacional de Justiça aí, depõe contra a imagem dele. Tá? Depois nós temos Polícia Federal. A Polícia Federal na Lava Jato foi um horror. Foi um horror. Terrível, terrível. Virou poder absoluto aí. Você teve os delegados que tentavam se comportar profissionalmente. Parecia a Sibéria aqui, parecia os julgamentos de Stalin aqui. Os que tentavam se comportar corretamente foram julgados aí por procuradores levianos, aí, condenados por calúnia, por informações que deram que eram verdadeiras, que é a questão do grampo na cela de prisioneiros da Lava Jato. Está cumprindo seu papel profissional aí, com uma exceção ainda, que é a Polícia Rodoviária Federal, que continua sendo um centro de massacres aí. Não melhorou nada. Aliás, essa decisão do ministro Lewandowski, ontem, essa lei assinada pelo Lula de definir normas aí para distribuição dos fundos federais de segurança é um grande avanço. Tem muita gente aqui que não entendeu nada e achou que estava batendo no que já era conhecido. Policial não pode matar, policial não pode isso. Não, gente, isso aí é uma regra, é algo que vinha desde o início, quando nós demos as primeiras matérias aí sobre a reforma da segurança pública. Essa era uma área delicada, porque ia ser questionada por outros, por governos de Estado que usam a polícia militar como uma máquina de assassinatos, como é o caso do Tarcísio de Freitas aqui, e daquele de Goiás, lá, o Ronaldo Caiado, lá, que é um canastrão sem tamanho aí. Então, o governo superou o receio aí e definiu regras do jogo que tem que ocorrer. É o Ministério da Justiça que define essas regras para os fundos constitucionais. Mas deixa bem marcado o que é crime e o que não é crime, para servir de patamar, de base para os julgamentos também da Justiça, e também para um acompanhamento de um conselho da sociedade civil. Então, foi um grande avanço para enquadrar esse ponto aí. Daí você tem um outro ponto, que são as emendas constitucionais, que ficaram alvos de uma quadrilha. No meio de deputados que distribuem bem as suas emendas, a emenda já é um abuso em si, né? Você tem o crime organizado aí atuando, como mostrou o Rei do Lixo na Bahia,
Flávio Dino, numa atitude corajosíssima, peitou e pôs a Polícia Federal para investigar. Inclusive o Lira, o Arthur Lira, aí, que eu não sei se passaria incólume por uma fiscalização, por uma investigação sobre crimes. Não estamos falando de jogo político, de abuso político, estamos falando de crimes. Crimes, crimes. Então, é uma outra área muito relevante. Sobra a área do mercado, com todo esse potencial de chantagem. E quando eu falo mercado, não é o mercado como um todo, é um grupo específico que atua no cartel do câmbio. No cartel do câmbio. E daí um ponto muito interessante que começa a judicialização desses abusos, porque nós temos governos aí desde lá de trás, desde que Marcílio Marques Moreira virou ministro, especialmente depois que o Abílio Fraga criou as metas inflacionárias, nós temos um dos preços centrais da economia, que é a questão do câmbio e a questão dos juros, sendo controlados pelo mercado. Gente, isso é uma extravagância. Isso interfere na vida das empresas, interfere no emprego, interfere na renda das famílias, e tudo isso sob controle absoluto do mercado. Então, está começando, é começo ainda, primeiro questionando a questão aí do cartel da Faria Lima, que vai se chegar nele, vai se chegar. Esse pessoal tem que levar em conta aí que não dá para jogar com o futuro do país sem risco. E o Banco Central não impõe esse risco por duas coisas. Primeiro, que o Banco Central, enquanto não conseguir um controle sobre o mercado, o que ocorreu nesses anos todos, especialmente com o Roberto Campos Neto, foi deixar um Banco Central totalmente vulnerável a movimentos de mercado. E o mercado está se aproveitando agora do fato de ter mudanças nos Estados Unidos que vão atrair dólares para lá. Mas um outro ponto é a taxa Selic. Que a taxa Selic ela é fixada pelas expectativas do mercado. Então, o mercado acha que vai aumentar a inflação, tem que aumentar a taxa de juros. O mercado acha que vai dar um déficit fiscal de 0,5 ponto, tem que aumentar 3 pontos a taxa de juros, que dá um déficit 6 vezes, 8 vezes maior. Então, essa judicialização, que muita gente pode achar de início indevida, isso aí é coisa anacrônica, é o início de um processo para começar o enquadramento do mercado e colocar o mercado no seu devido lugar, como um instrumento de desenvolvimento, um instrumento de financiamento das empresas, mas não como dono absoluto dos principais preços do país. E é isso que está acontecendo em uma ação que está correndo agora, visando o questionamento da Selic,